Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao Pensar e Refletir. Eu gostaria de iniciar esse breve devocional dizendo que eu gosto muito de uma frase de Lutero que diz o seguinte: todos os dias precisamos ouvir o Evangelho, porque todos os dias nos esquecemos dele. Deus nos deixou a Bíblia, que a palavra de Deus em linguagem humana é a revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade. Eu tenho dito e reforço que a Bíblia é a carta de amor de Deus para mim e para você. A Bíblia é um tesouro. A Bíblia nos fala tudo aquilo que precisamos. Ela nos ensina, nos exorta, nos corrige e também nos conforta. Se você tem a sua Bíblia aí, eu quero convidar você a abrir na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Sabemos e entendemos que vivemos dias difíceis. Na verdade, os dias nunca foram fáceis, mas quanto mais perto da volta de Cristo, mais o mundo que jaz do maligno se manifesta contra o Espírito. Aqui, Espírito é o Espírito Santo. E eu queria dizer que precisamos hoje exercitar muito a nossa fé. A fé, segundo Hebreus capítulo 11, é aquela que diz que é a ausência de dúvida. Eu gosto de dizer isso antes de dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, segundo a definição do escritor de Hebreus. Mas a fé, segundo um comentarista, é a lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidelidade e honestidade. Então, que o Senhor fortaleça a nossa fé, a fé no Filho de Deus, a fé no Senhor Jesus, que nos amou, se entregou por nós. Finalizando essa primeira parte desse breve devocional, eu queria falar um pouco sobre a temperança, que é um dos gomos do fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito é um só fruto. Então a temperança é o controle ou domínio sobre nossos próprios desejos, paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais também. Também a pureza. O ensino final de Paulo sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O cristão pode e realmente deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhes impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Então, reforçamos a bondade, a benignidade, a paz,
A paz, quando entendemos que a inquietude de coração e mente baseada na convicção de que tudo vai bem entre o Senhor e o cristão, nosso Pai Celestial. A palavra de Deus diz que o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento, porque Jesus é o príncipe da paz. Então que você possa refletir nesse texto de Gálatas, que nós possamos fortalecer o Espírito Santo dentro de nós, porque Paulo fala aqui do Espírito com letra maiúscula, que é a terceira pessoa da Trindade, aquele que tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos um intercessor dentro de nós, que é o Espírito Santo, e temos um intercessor diante de Deus, ao lado de Deus, que é o Senhor Jesus, o nosso advogado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está conosco. Ele não desistiu de nós. Ele tem um amor por nós incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus vos conforte, vos abençoe, que esteja no nosso meio, que cuide de nós, que guarde nossa família, a sua vida, a minha vida, abra portas para mim e para você. Nos livre dos homens maus. Em nome de Jesus. Amém.